Você está bem aí? Você está comigo, sim ou não? Quero compartilhar uma história com você antes da gente se assentar. Você aguenta mais um pouquinho em pé aí, sim ou não? Estou falando com filhos de Deus aqui, sim ou não? Sabe uma coisa que enquanto o Nick pregava, o Senhor me trouxe à memória, um testemunho que eu ouvi acerca de uma grande mulher de Deus chamada Heidi Baker. Quem aqui conhece a Heidi Baker? A Heidi lidera um grande ministério chamado Iris Ministry, que faz um trabalho incrível em Moçambique. E uma vez eu ouvi essa história e eu queria que você viesse comigo nela. E eu fui completamente constrangido com a história dessa mulher. Sabe, eu lembro que enquanto as pessoas me contavam essa história, meu coração começou a... Sabe quando o seu coração ele começa a pulsar, ele começa a bater e você fala: eu quero viver esse tipo de testemunho na minha vida. Uma mulher com um ministério que tem uma expansão global, uma visibilidade global, ainda assim ela não se perde com aquilo que possa ser a glória humana, mas ela continuamente coloca o seu coração no Senhor. E eu lembro que as pessoas contando aquela história, elas relatavam que um certo dia, um pastor liga para o escritório da Heidi Baker, a sua secretária atende e fala: opa, tudo bem, aqui é o escritório do Iris Ministry. Ele fala: olha, eu estou ligando hoje no escritório porque eu queria, na verdade, fazer um convite para a pastora Heidi, para que ela viesse pregar na nossa conferência. Será que eu posso falar com ela? A secretária atende o telefone e fala: olha, me dê só um pouquinho, só uns minutos, eu vou chamá-la. Ela sai, fica aquele silêncio no telefone, e de repente ela volta e fala: olha, será que você pode ligar daqui a meia horinha? A Heidi, ela ainda está no quarto, ela está tendo o tempo de devocional dela com o Senhor. Claro, daqui 15 minutos eu ligo. Desligou o telefone, 15 minutos se passam, então ele pega o telefone e ele liga de novo. Eu estou ligando novamente, sou eu, pastor, eu estou ligando para poder falar com a pastora Heidi, eu quero fazer um convite para a conferência. A secretária fala: claro, deixa eu chamá-la. A secretária vai, fica aquele silêncio no telefone, de repente ela volta, puxa o telefone e fala: olha, será que você pode ligar daqui a 1 hora? Ela ainda está no quarto, ela está tendo o tempo de devocional dela, ela ainda está lá. Claro. Ele falou, desligou o telefone, falou: quer saber, eu vou esperar um pouco mais. Era manhã, ainda estava cedo, quem sabe depois do almoço eu ligo e vai ser mais fácil falar com ela. Passou-se então mais tempo, passou o almoço, ele pega o telefone, ele liga novamente e fala: oi, sou eu aqui de novo. Eu estou ligando para poder saber, eu queria conversar com a pastora Heidi para fazer o convite para ela vir pregar na nossa conferência. A secretária fala: olha, deixa eu te falar algo, talvez seja melhor você ligar amanhã, porque a essa altura do campeonato, ela ainda está trancada no quarto, ela ainda está tendo tempo com o Senhor, e pelo que a gente conhece, ela vai até amanhã no lugar dessa forma. Sabe, você precisa entender que quando nós olhamos para os heróis da fé na Bíblia, quando nós vamos para o livro de Hebreus, uma das histórias que mais me constrange é a história de Enoque. A gente pouco sabe sobre Enoque. É citado acerca do nome de Enoque em Gênesis, e é citado acerca do nome de Enoque em Hebreus, e o que a palavra fala é que Enoque ele é como um herói da fé, porque ele simplesmente andou com Deus. Não existiu um feito mais incrível sobre a vida de Enoque, senão andar com o Senhor. Você está entendendo o que eu estou te falando aí? Sim ou não? Sim ou não? Você precisa começar a entender que quando nós vivemos o evangelho, que é o evangelho genuíno, quando nós vivemos de fato o evangelho do reino, nós não conseguimos pregar acerca de um evangelho sem ao menos estarmos sendo confrontados no nosso quarto por esse evangelho. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Você pode tomar o teu lugar. E por pura coincidência, ou não só por pura coincidência, mas eu creio que é pelo Espírito de Deus que está trazendo alinhamento naquilo que Ele está falando nessa manhã. O primeiro texto que eu quero falar com você hoje é Mateus 25, a história das 10 virgens. Olha que incrível. Mas eu vou aproveitar que nós já lemos e eu vou adiantar um pouco essa história para você. Sabe, eu sou nordestino, cresci em Recife, nasci e cresci em Recife. E se você conhece um pouco a cultura nordestina, você deve saber que na nossa culinária existe um prato muito saboroso, para mim é o melhor prato do mundo, chamado cuscuz. Quem conhece um cuscuzinho? Cara, eu amo cuscuz. Quem ama cuscuz? Meu, então, tamo junto, estamos falando a mesma língua aqui. Então você vai entender o que eu estou falando. Mas no Nordeste existe uma cultura desse cuscuz, que é de manhã cedo, principalmente no domingo, você está em casa e de repente você começa a ouvir um apito que vem lá longe. É o apito que anuncia que o cuscuz está se aproximando. Oh, glória!
E eu lembro que eu era pequeno, eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos de idade, e já era um padrão, domingo de manhã, antes de ir para a igreja, eu estava na sala, sentado com meu pai, e a gente esperava aquele cuscuz. E eu falava, pai, pegou o prato? Pai, pegou o garfo? E aí, e o dinheiro? Separou o dinheiro? Separou as notinhas de R$2 para a gente comprar o cuscuz? Fica atento, pai, fica atento. De repente começa a voar apito lá longe. Pai, o cuscuz, é o cuscuz. Tá se aproximando. E o apito vinha. E eu falava, pai, corre, liga no porteiro. Fala pro porteiro que a gente vai descer. Manda ele segurar o bendito do cara do cuscuz. E aí, a gente descia. Pegava ali o garfo, pegava ali o prato, pegava o dinheiro, conferia tudo, tá tudo certo, tá aqui, corre. Quando a gente chegava lá embaixo, pegava aquele cuscuz e a gente se deliciava quando aquele cuscuz chegava. Sabe uma coisa que a gente precisa tomar como lição em toda essa história, e que o Senhor começou a falar comigo, você precisa estar focado e atento no mover da minha nuvem. Assim como você estava focado e atento, quando o cuscuz se aproximava, existe uma declaração existe um aproximar do reino dos céus, existe uma aproximar da nuvem do Senhor, um mover está para acontecer, a presença manifesta de Deus vai vir no lugar, mas se você não estiver pronto, em outras palavras, se você não tiver óleo, se você não tiver unção, o kairós da nuvem do Senhor vai passar e você não vai perceber. É aquilo que a palavra está falando acerca das 10 virgens. Existiam 5 insensatas que não perceberam que o mover da nuvem do Senhor estava se aproximando. A verdade já era certa. Já havia uma declaração que tinha sido feita. O noivo vai chegar. É uma verdade. É bíblica. Está na nossa frente. O noivo vai chegar. É uma declaração de verdade. Não é uma declaração duvidosa. Não é uma declaração para você pensar 2 ou 3 vezes se ela vai funcionar. É a mesma coisa que, pai, vai chegar, o cuscuz vai se aproximar, você já pode ver os sinais, mas se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir, então, receber do kairós. E aquilo que a palavra está falando olha, se você não estiver pronto para poder perceber, no momento que o noivo vir, você não vai conseguir ter acesso e conhecimento à vida dele. Uma das coisas que mais mexe comigo em Mateus 25 é que no final do capítulo, a palavra fala que após as 5 insensatas terem ficado para fora, quando elas batem na porta e falam, ei, nos deixe entrar, aquilo que o noivo fala eu não as conheço. Será que você é conhecido hoje no mundo espiritual, sim ou não? Será que você é uma pessoa que tem vivido no conhecimento e no testemunho de alguém que está do teu lado? Será que o Jesus que você tem apresentado para as pessoas é o Jesus que você ouviu a tua avó falar para você? Ou será que é o Jesus que você conheceu no teu lugar secreto? Será que é o Jesus que você tem falado, Senhor, eu anseio ser confrontado pela tua presença manifesta dentro do meu lugar secreto? Está fazendo sentido aí, sim ou não? Sabe, existe algo que é princípio. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, quando nós vamos para Mateus no capítulo 6, os discípulos estão ao redor de Jesus, e aquilo que os discípulos falam Jesus nos ensina a orar. Quem lembra disso aqui? Jesus, antes que ele ensine acerca da oração do Pai Nosso, o que ele fala entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto, ele te recompensará publicamente. Em seguida, quando Jesus está ensinando acerca da oração do Pai Nosso, ele fala, olha, quando orardes, ora o seguinte, que seja feita aqui na terra, assim como é nos céus. Ou seja, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você declara, todas as vezes que você abre a tua boca e você permite que uma declaração saia de você, você está dando uma permissão terrena para que o reino dos céus, eles venham e confrontem a cultura terrena. Você ora, você está no teu quarto, você fecha a porta, você fala, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa manhã hoje aqui. Nós te damos liberdade aqui no quarto. E na hora que você ora, na hora que você declara, os céus se rasgam sobre o teu quarto e a cultura dos céus, elas vêm e confrontam a nossa cultura terrena. E aquilo vai transformando a nossa vida. E ali nós vamos tendo ainda mais relacionamento e construção de quem nós somos no Senhor. Você precisa voltar diariamente a cumprir aquilo que são as tuas disciplinas espirituais. Você senta, você lê a Bíblia, você jejua, você ora. Você volta no outro dia. Você senta, lê a Bíblia, você jejua e você ora. Mas não só isso.
existe algo muito importante que precisa ser feito, que é simplesmente você se lançar no ambiente da presença e você se deixar ser confrontado naquele lugar. Se você está com a pessoa do teu lado, cutuca ela aí e fala assim para ela: meu irmão, pode cutucar com força, acorda ela. Fala assim: meu irmão, oração não é monólogo, oração é diálogo. O que significa que você vai entrar no teu secreto e você não vai ficar só disparando palavras, sair e falar: valeu, Jesus. O problema é que muitas vezes a gente entra no nosso secreto e a gente acha que ficar lançando palavras naquele lugar é construção de relacionamento. Eu fico pensando, imagina se eu tenho um amigo que está do meu lado e falo: esse aqui é meu melhor amigo. Prazer, Joe. O Joe está aqui comigo. E o Joe está andando do meu lado. E eu estou falando. Joe, mano, aconteceu isso, Joe e aquilo. E na hora que o Joe vai falar, eu falo: mas Joe, peraí, Joe. Sabe aquele seu amigo Joselito chato pra caramba, que toda vez que você tenta falar, ele vai e ele interrompe você? Ou então aquele teu amigo que você tá falando, aí na hora que você vai falar, ele fala: não, mas peraí, eu tenho uma história muito melhor pra te contar. Tá ligado? Sim ou não? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo de Deus. Nós entramos no nosso quarto, ficamos disparando palavras, falando várias coisas. E na hora que nós temos que ouvir aquilo que o Senhor está falando, nós falamos: valeu, Deus, em nome de Jesus, amém, valeu. E sai do quarto. Oração, ela não é monólogo, a oração, ela é um diálogo. O que eu estou te falando é que além de você cumprir com as tuas disciplinas espirituais, você precisa ser confrontado pelas verdades da palavra de Deus dentro do teu secreto. E já deixa eu te falar uma coisa: você não vai conseguir construir relacionamento, você não vai construir reino de Deus, você não vai conseguir entender quem você é, se você não estiver em constante crescimento na palavra do Senhor. O que a Bíblia fala? Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse é o que será plantado junto a ribeiros de águas vivas. Esse é aquele que, por entender que a palavra do Senhor carrega vida em si, ele não se aparta da presença, ele não se aparta do lugar santo, ele está constantemente sendo confrontado pela presença do Senhor. Meu irmão, se você quer óleo, você precisa pagar o preço pela unção. Se você quiser viver uma vida entendendo o teu chamado, entendendo a tua identidade, você precisa pagar o preço pela unção. De outra forma, você não vai conseguir entender aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, se você não estiver com óleo fresco. Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: meu irmão, vai gerar teu óleo. Vai gerar teu óleo. Existe uma urgência. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui entendem que você é filho de Deus? Você é filho de Deus. Poucas pessoas, tem gente que acha que não é filho de Deus aqui. Quantos aqui acham que você é filho de Deus? Levanta a tua mão bem alto. Você ser um filho de Deus não te dá pretexto para você ser um filho mimado. Eu vou repetir isso para você. Você ser um filho de Deus não te dá pretexto para que você venha ser um filho mimado. Existe um encargo, existe uma urgência sobre a minha e sobre a tua vida, para que de fato nós venhamos ser como embaixadores do reino dos céus aqui nessa terra. Quando nós falamos sobre o reino dos céus, quando nós falamos sobre a embaixada do reino, nós falamos que filhos são como embaixadores. Fala para a pessoa do teu lado: você sabia que você é um embaixador? E quando você é um embaixador, você carrega cultura. E você carrega uma cultura celestial. Você carrega com você características celestiais. Você carrega com você um encargo celestial, para que por onde você vá, você venha manifestar o reino de Deus por onde você passa. Mas você não consegue manifestar o reino se você não estiver no reino. Você não consegue manifestar o reino se você não estiver pegando o teu óleo e pagando o preço pela unção. Faz sentido sim ou não, pessoal? Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. E eu abro já aqui o meu primeiro ponto com você. Êxodo 40, versículo 12 ao versículo 15. Se você achou, grita achei. Se você ainda não achou, grita misericórdia. Pede ajuda para a pessoa que está do teu lado. Êxodo capítulo 40, versículo 12 a versículo 15. Se você achou, grita avivamento. Agora.
Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro. Aqui o Senhor está falando com Moisés. O tabernáculo havia sido colocado e estabelecido sobre aquele lugar, sobre o acampamento aonde o povo hebreu passava depois de ter sido liberto do Egito. E então, o Senhor vira para Moisés e fala: traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Grifa aí na tua Bíblia, marca aí a palavra lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o. Marca aí, vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Marca a palavra sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Se você está anotando, anota. Nós estamos falando hoje sobre pagar o preço pela unção. E se você quer pagar o preço pela unção, você precisa entender que a primeira coisa para que o preço venha a ser pago é que você venha se lavar e matar a tua carnalidade. Olha o que a palavra está falando. O Senhor está falando para Moisés: Moisés, traz Arão e os seus filhos e manda que lave-os. Lave Arão e lave os seus filhos. Tire deles a impureza, tire deles aquilo que é a carnalidade. Se você olhar na palavra de Deus para Mateus no capítulo 3, quando nós vemos João Batista batizando pessoas no Rio Jordão, muitas vezes a nossa tendência como igreja, principalmente igreja moderna, é fazer do batismo nas águas um evento. Batismo não é evento. Batismo, é lógico que nós vamos celebrar, é lógico que nós vamos nos alegrar com as decisões que estão sendo tomadas, mas batismo não é uma coisa que a gente faz na igreja porque a gente não tem mais o que fazer. O pastor Gil está sem ter o que fazer, então ele vai inventar um batismo nas águas aqui na igreja. O batismo nas águas é um ato profético. O batismo nas águas é uma decisão radical daqueles que falam: eu assumi um novo compromisso com o Senhor. E por isso que agora que eu estou nascendo novamente, matando a minha carnalidade, eu vou descer as águas para que a velha criatura, o velho homem, seja enterrado naquele lugar. E então agora eu venha viver uma vida no Espírito. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Se você volta na palavra no livro de Gênesis, no capítulo 6, existe uma história muito conhecida, chamada a história de Noé. Quantos lembram de Noé? O Senhor vira para Noé e fala: Noé, construa um grande barco. Construa uma arca, preserve uma geração, preserve alguns ali que estão animais, preserve os teus filhos, Noé, eu mandarei um grande dilúvio. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer, e que muitas vezes nós nos esquecemos é: por que o grande dilúvio? No início do capítulo 6, a palavra fala que quando Noé está ali naquele lugar, o que Noé fala, o que Deus fala para Noé: Noé, eu encontrei carnalidade na terra. E porque eu encontrei carnalidade na terra, o meu coração já não se agrada mais. Se você está anotando, anota o que eu vou te falar. Espírito e carne não coabitam no mesmo corpo. Espírito e carne não podem habitar no mesmo lugar. Não adianta você querer viver uma vida santa se os teus atos não têm sido atos santos. Não adianta você querer viver uma vida como discípulo. Não adianta você querer chegar na tua escola, você chegar na tua universidade e viver uma vida como discípulo de Deus se você está vivendo no pecado. De outra forma, você está vivendo mentira. E quem que é o pai da mentira? Satanás. E toda vez que você vive uma vida dupla, toda vez que você vive uma vida de mentira, você pega a tua fé que deveria estar sendo colocada no Cordeiro de Deus e você coloca no pai da mentira. Parabéns, você está alimentando Satanás todo dia e fazendo ele o teu bicho de estimação. Eu sei que é duro ouvir isso, mas você precisa entender que existe um chamado e um encargo sobre a minha e a tua vida, que se nós quisermos manifestar o reino, nós precisamos pagar o preço pela unção. E custa caro. A unção custa caro. Não pode ser tratado de forma leviana. Se você quiser pagar o preço pela unção, você precisa entender o que o salmista fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Aquele que de fato entende o que é caminhar sendo santo, assim como o Senhor é santo. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Se você está entendendo, dá um glória a Deus bem alto aí para eu ver que você está vivo aqui nesse lugar. Vocês estão comigo, gente? Vem comigo, vem comigo. E o Senhor está falando: Moisés, manda que Arão e seus filhos venham se lavar. Em outras palavras, que eles venham ser banhados, que eles venham ser da cabeça aos pés, imersos em água,
Para quê? Para que a água, ela possa então matar aquilo que é carnal. Para que a água, ela possa tirar do coração do homem a única coisa que afasta o homem da minha presença, que é o pecado. Se você se lembra, quando Adão e Eva, eles pecam no Éden, aquilo que a palavra fala é que Adão e Eva, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles foram destituídos do lugar mais precioso. Só que o nosso Deus, ele é um Deus tão bom, ele é um Deus tão fiel, ele é um Deus tão leal, ele é um Deus tão amoroso, que continuamente, ao longo da Bíblia, ele traz sobre a humanidade oportunidades de acesso à sua presença. Se você olhar o tabernáculo de Moisés, se você olha o tabernáculo de Davi, se você olha o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, as promessas de Apocalipse, você vai começar a entender que em tudo aquilo que o Senhor anseia comigo e com você, é um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo que faz você começar a entender o lugar de onde você vem, aquele que é o teu Deus Criador, as características que você carrega e a herança que você tem no reino de Deus. E seria, eu já quero falar algo, uma nota de rodapé. É muito fútil, é muito humano e é muito pequeno você querer relacionar a tua herança espiritual a meramente dinheiro. E se tem uma coisa que é uma coisa cada vez mais inflamada e tóxica que tem entrado na igreja, é uma teologia da prosperidade que fica pregando que agora aquilo que Deus tem para você de sucesso tem a ver com dinheiro. Mas a palavra de Deus já declarou sobre a tua vida: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não tem como você servir os dois. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, mas entenda algo, é muito pequeno, é muito imbecil você achar que tudo aquilo que o Senhor está te abençoando é dinheiro. Faz sentido? Estou falando com alguém aqui? Lávios. Aí você para e você pergunta: mas Veiga, a gente está falando sobre uma água, que até pouco, quando nós lemos Jeremias capítulo 17, nós falamos de uma água que traz vida e vida eterna, vida em abundância, rios de águas vivas. Mas da mesma forma que essa água, ela traz vida no espírito, essa água, ela traz morte para aquilo que é carnal. Não tem como, espírito e carne não habitam no mesmo corpo. Se você quiser de fato pagar o preço pela unção, se você quiser de fato pagar o preço para receber aquilo que é o óleo e o combustível que vão te impulsionar para a temporada daquilo do que Deus vai fazer e vai abrir os teus olhos para perceber o mover do Senhor, você vai precisar pagar o preço pela unção. Um grande teólogo chamado George Led, em um dos seus livros Evangelho do Reino, que eu já quero deixar como recomendação para você, uma das coisas que ele fala é: nós vivemos num tempo que é uma era onde o Senhor, por meio do seu sangue, o sangue do Cordeiro, ele nos deu acesso às coisas do reino e pagou o preço pela nossa salvação. Mas a partir do momento que nós temos acesso àquilo que são as coisas do reino, nós não podemos caminhar debaixo de atos de passividade. O que isso significa? Mais uma vez, que se você entende a tua identidade como filho, estou falando com filhos aqui, sim ou não? Vocês estão comigo? Se você caminha debaixo de uma identidade de filho amado, você precisa entender que aquilo que já está liberado sobre a tua vida, não é para você caminhar no lugar de passividade. Você precisa começar a tomar um passo, você precisa começar a tomar uma atitude, e faça uso daquilo que é princípio. Talvez para você hoje a tua circunstância humana é você chegar na tua casa e você está enfrentando embates diários com o teu marido ou com a tua esposa e você não está entendendo o que está acontecendo. O inimigo está atacando o relacionamento de vocês e você está lá achando que aquilo é meramente carnal. E o que o Senhor está falando é: ora, declara, permita com que o reino de Deus desça sobre esse lugar, porque eu não vou permitir que os ataques de Satanás venham atacar as suas circunstâncias humanas. Faz sentido sim ou não? Talvez a tua circunstância humana hoje é um relatório médico que está falando algo acerca de uma enfermidade física na tua vida e você está lá se rendendo à circunstância humana. Ora, declara, abre a tua boca, não aceita. Se você tem um livre acesso ao Senhor, quando você ora e declara, o reino dos céus encontra a terra e na hora não tem como, a tua circunstância humana, ela dobra os joelhos perante a presença de Deus. Cara, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos lutando contra um fluxo que não parava sobre a sua vida. Quando ela percebe que Jesus de Nazaré passaria por aquele lugar, ela fala: não interessa, eu preciso ir ao encontro desse homem.
Não interessa se existe uma multidão caminhando ao redor dele. Não interessa se eu tenho um fluxo de sangue sobre a minha vida. Eu vou carregar um desespero. Eu vou carregar uma fome. Não importa o que for. Eu estou tão desesperada pelo toque de Jesus que eu vou atravessar a barreira humana. Eu vou atravessar as minhas circunstâncias e eu vou tocar a orla das vestes. No momento que aquela mulher ela corre, e você tem que se lembrar. Jesus, ele não estava passando por aquele lugar porque ele estava indo ao encontro daquela mulher. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Existia uma agenda ministerial para Jesus. Jesus, ele está indo até a casa de Jairo. Aquela mulher, ela invade a multidão. Ela pega na orla das vestes de Jesus. O Senhor para. O desespero daquela mulher, ela atrai a presença do rei naquele lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você está tão desesperado pela presença do Senhor que você consegue trazer o reino de Deus no lugar? Será que você tem movido e caminhado na unção dos outros? Será que você é uma pessoa que quando você entra no ambiente de adoração, você está adorando, a presença de Deus está aqui? Será que é a tua unção que está atraindo a presença de Deus no lugar? Ou você está surfando a onda do teu irmão? Eu lembro de momentos de adoração na igreja, onde certa vez eu entrei. E eu estou lá. Eu nem estava vivendo aquilo que o Senhor de fato tinha para mim. Logo no início, quando você é aquele jovem egocêntrico, egoísta, que você acha que é muito bonito, a única coisa que você ficar falando é: não, meu irmão, é isso aí, Deus te abençoe, mas você não está cultivando um lugar secreto. E eu lembro que eu entrei naquela adoração, e eu estou aqui, Senhor, cantando as músicas, porque a gente sabe cantar as músicas. Cantar a música a gente só não sabe o que está sendo cantado, porque a gente não lê a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, né? Sim ou não? Estou falando com alguém? Tá bom. Acho que não é só para mim, não. É para todo mundo aqui, sim ou não? Então tá bom. E eu estou lá. Eu falei: uau, tá ungido esse lugar, hein? Deus sentiu o Senhor falar comigo. Olha para o lado. Quando eu olho para o lado, tem uma senhorinha ajoelhada do meu lado, chorando, lágrimas, joelho no chão, se derramando. Aí o Senhor falou comigo assim: será que você não está surfando a onda da unção dessa senhorinha? Será que não é a unção dessa senhorinha que está atraindo a minha presença nesse lugar hoje? Vai pagar o preço pela unção. Faz sentido, sim ou não? Nós precisamos começar a pagar o preço se nós quisermos de fato viver uma vida santa. Nós precisamos começar a pagar o preço se nós entendemos que nós estamos nessa terra para ser embaixadores do reino dos céus. E não tem nada a ver com você isso. Não tem nada a ver comigo e com você. Não tente ludibriar uma palavra de que nós estamos aqui para ser embaixadores, para trazer glórias para nós mesmos. Nós não somos nada. Existe uma síndrome de fenômeno que rodeia a igreja hoje. Você pergunta muitas vezes para a galera da nossa geração: o que você quer ser? Eu quero ser pastor. Por que você quer ser pastor? Não, porque, sabe, a gente pega o microfone, a gente bota aquela roupa maneira, põe o pastor Dili, alto, forte, bonito, barba sempre bem feita, quando ele prega é tanto unção. Você quer ser pastor? Mas você sabe o preço que ele paga quando ele tem que acordar 3 horas da manhã para resgatar uma vida que está perdida numa boca de fumo? Você quer ser pastor? Você está disponível a pagar o preço quando você tem que acordar de madrugada para ir fazer um velório? Quando você tem que ir amar uma família? Quando você tem que ir orar para poder libertar um endemoniado que está em casa, revirando a casa? Você quer ser pastor? Eu não sabia que tinha que fazer isso não, quero mais não. Pois é. Embaixadores do reino dos céus, nós estamos aqui para pagar o preço, manifestar o reino, fazer o nome do Senhor conhecido e vir manifestar as suas obras para que toda a glória seja dada ao Senhor. Você está comigo aí, sim ou não? Tem embaixadores do reino de Deus nesse lugar, sim ou não? Sabe, eu espero que você esteja entendendo de fato. E a palavra fala: Moisés, lave-os, para que então, depois que eles venham ser lavados, que você possa vesti-los com vestes sagradas. Para que então, depois que você venha vesti-los com vestes sagradas, você venha então ungí-los e consagrá-los. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Nós precisamos começar a viver uma vida de fato. Uma vida de santidade pagando preço. Não adianta nós queremos viver da porta para fora do nosso quarto aquilo que nós não estamos cultivando e cativando da porta para dentro do nosso quarto. Afinal de contas, se nós estivermos vivendo uma vida que é completamente diferente daquilo que nós estamos construindo da porta para dentro, nós vamos estar vivendo uma vida de mentira. Não adianta você querer pregar verdades do reino dos céus, se dentro do teu quarto, o que você está vivendo é uma vida que não é santa. Não adianta você querer viver da porta para fora do teu quarto, falando acerca do reino de Deus, se da porta para dentro você nem conhece o Senhor. Nós precisamos viver de fato uma vida enraizada. Assim como Jeremias fala:
Sabe, a palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 119, versículo 11. Senhor, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E quando a gente fala sobre o nosso coração, eu não estou falando para você, o salmista não está falando para você de um coração que é carnal. O salmista está falando para você do teu coração, que é a tua alma, são os seus sentimentos, são as tuas emoções, são os teus pensamentos. E aquilo que o salmista está falando é: Senhor, eu escondi a tua palavra, eu escondi os teus ensinamentos nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, para que eu não viesse pecar contra ti. Mas para que em todo o tempo, no momento que a dor vier, a crise vier, a mentira for lançada, eu permaneço blindado pela tua palavra. Em todo momento que o ataque de Satanás vier, a tentação se aproximar, a minha mente e o meu coração estão blindados e cauterizados pela tua palavra. Eu tenho que te lembrar que a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela separa juntas e medulas, ela desce até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é viva e eficaz para trazer ensino, correção, para fazer com que o obreiro, a boa obra de fato venha a ser realizada, manifestando o reino dos céus dessa terra. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu irmão, sim ou não? Nós precisamos caminhar na palavra de Deus. E deixa eu te falar algo, tem que quebrar essa mentira agora de que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Que papo é esse, velho? Que ousadia, que falta de temor é essa? De pegar a Bíblia e ficar querendo segmentar ela só para aquilo que é bom e que te convém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou repetir, a palavra de Deus é viva e eficaz, de Gênesis a Apocalipse, para poder trazer transformação sobre a minha e sobre a tua vida. A gente precisa começar a gerar temor no nosso coração. Você quer ser cheio de sabedoria? Vai carregar temor de Deus, cara. Você fica muito preocupado em quem que você vai agradar hoje. Cara, será que a minha roupa está agradando minhas amigas? Será que a minha roupa está agradando a minha família? Será que o jeito que eu falo agrada os meus colegas? Será que a forma como eu me visto, como eu faço o meu cabelo, como eu boto maquiagem, está então agradando as pessoas que estão ao meu redor? A única aprovação que você precisa é a aprovação do teu Deus. Você não precisa da aprovação das pessoas. No momento que você caminhar debaixo de um lugar onde você busca a aprovação de Deus, você vai começar a entender a tua identidade. Você vai começar a perceber. A gente é muito urgente em querer descobrir o nosso propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Mas você não sabe nem quem você é. O teu propósito vai ser uma consequência daquilo que você é quando você teve um confronto pelo Senhor no lugar secreto. Existe um Jacó antes e depois de um encontro com Deus. Existe um Jacó que paga o preço e fala: Senhor, eu não vou deixar que o Senhor saia desse lugar até que eu seja tocado pela tua presença manifesta. Será que você entrou nesse lugar hoje e você tem tanta fome e desespero pela presença de Deus que você fala: não interessa se as minhas amigas estão do meu lado, não interessa se meus amigos estão do meu lado, se minha namorada, meu namorado, meu marido, meu amigo, eu não saio daqui hoje sem ter um toque pela presença manifesta de Jesus. Eu não tiro o pé desse lugar sem ter sido encontrado pelo Senhor. E não interessa que eu venha perder minha dignidade, não interessa se eu vou chorar, vai cair o ranho, vai escorrer a lágrima, eu vou me debater no chão, cheio, pá, do coque, vai. Só vai rumo ao encontro com a presença de Deus. Você está comigo? Você tem fome pela presença aí, sim ou não? Pague o preço pela presença, pague o preço pela unção. Esse é o encargo que filhos e filhas carregam no reino dos céus. Esse é o encargo do embaixador. Lave-se, lave-se, se arrependa. Jesus, lá no livro de João, no capítulo 13, ele está tendo uma conversa que eu particularmente fico muito entusiasmado. Lá em João capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos se aproxima de Jesus e fala: Jesus, eu vejo que és mestre vindo de Deus. Porque essas coisas que o Senhor faz, não tem como uma pessoa realizar, se essa pessoa não tiver vindo de Deus. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, é necessário que você venha morrer para a tua carnalidade, que você venha a ser lavado pelas águas, e que você venha a ser batizado com o Espírito, batizado com fogo, batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas para isso é necessário que você venha matar a carne, porque Espírito e carne não habitam no mesmo corpo.
É necessário que você venha ter um novo nascimento. É necessário que você venha pagar o preço pela unção. É necessário que você venha entender que nós precisamos ser renovados diariamente à luz da palavra de Deus, matando aquilo que nos afasta do lugar secreto. Aquilo que Jesus fala. Se você não pagar o preço, se você não morrer para a tua carnalidade, você não vai conseguir perceber o mover do Espírito. Porque aqueles que nascem da água, aqueles que nascem do Espírito, esses sim conseguem ter o discernimento de para onde vai o mover do Espírito. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Se você quer pagar o preço pela unção, lave-se. Em outras palavras, arrependa-se. Segundo ponto que eu quero falar para você hoje. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Olha só o que a palavra fala. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Paulo está falando para a igreja de Roma. Paulo está falando, se você quer ser transformado, que você venha então ser consagrado. Que você venha ter o teu culto racional, sendo o teu sacrifício vivo. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A tua mente ela não conseguirá ser renovada se você não entender que a tua vida ela precisa ser consagrada. A tua mente ela não vai ser renovada se você não estiver cumprindo um chamado a ser santo no teu lugar secreto. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovados pela transformação da vossa mente. A palavra de Deus ela precisa lavar e transformar a nossa mentalidade. É o processo de batizar nas águas a nossa mentalidade. Como assim, Veiga? O que você está falando? Da mesma forma que João Batista está falando em Mateus capítulo 3. É quando você pega a tua mente, você vai na palavra e você fala, Senhor, hoje eu vou imergir a minha mente por inteiro na tua palavra. E no momento que eu venho a imergir a minha mentalidade por inteiro na tua palavra, a minha mente vai sendo transformada, a minha mente vai sendo renovada, eu vou matando aquilo que são as mentiras de Satanás, eu vou sendo renovado à luz da tua mensagem, eu vou me entregando como um sacrifício vivo e eu vou vivendo como um discípulo aqui nessa terra. Nós precisamos estar na palavra. Só assim nós conseguimos ter a nossa mente transformada e renovada. Só pela palavra de Deus. Mas nós precisamos ter o sacrifício vivo. Nós precisamos contemplar o Cordeiro de Deus. E isso vai requerer de nós vulnerabilidade. Isso vai requerer de nós acabar com o nosso egoísmo. Isso vai requerer de nós acabar com o nosso egocentrismo. Quando nós começamos a matar aquilo que aponta para nós, aquilo que traz glória para nós, e nós entendemos, eu preciso viver uma vida que glorifica ao Senhor. Existe mais uma conversa, que é uma conversa que me entusiasma. Que agora está lá no livro de João, no capítulo 4. Quantos aqui lembram da mulher samaritana? Sabe, Jesus se aproxima daquele poço de Samaria. Ele senta naquele poço. E ele está numa conversa com aquela mulher. E ele vira para aquela mulher, ele fala, mulher, me dá de beber. Me dá um pouco de água. Aquela mulher olha para Jesus e fala, Jesus, judeus e samaritanos não poderiam nem estar em conversa. E você está aqui me pedindo água. Ele vira para aquela mulher e fala, mulher, se você soubesse aquilo que eu posso te oferecer, você não estaria preocupada se eu tenho um pote para retirar água. Você não estaria preocupada sobre judeus e samaritanos. Você estaria, na verdade, preocupada em pedir a água de vida eterna. Quem que é Jesus? Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Aquela mulher está tendo um encontro e um confronto direto pela palavra de Deus viva naquele lugar. Na hora que Jesus fala para ela, mulher, ele confronta. Você não estaria preocupada se você entendesse o que eu estou te falando. Aquela mulher na hora ela passa por um processo de metanoia. Repete comigo assim, metanoia passa por dois processos. O processo instantâneo e o processo contínuo. Na hora que aquela mulher ela senta e Jesus fala, mulher, se você soubesse quem eu sou, você não estaria preocupada. Ela tem um confronto pela palavra. Pum! Na hora ela fala, Senhor, dá-me de beber.
Na hora que a palavra entra, na hora que a palavra confronta, aquela mulher ela já não está mais preocupada com o que é carnal. Ela passa a enxergar aquilo que é espiritual. Jesus, eu quero dessa água. Jesus, eu quero receber disso que o Senhor está falando. Eu quero ser transformada. E o que são as palavras de Jesus em seguida? Você quer? Volta em casa e chama o teu marido. Agora, eu me pergunto. Jesus, ele sabia que aquela mulher tinha marido, sim ou não? Ele sabia que ela não tinha marido. Jesus é sagaz. Mas Jesus ele está levando a mentalidade daquela mulher no processo, para que ela venha entender aquilo que é requerido de uma vida sacrificial, aquilo que é requerido de uma vida consagrada, aquilo que é requerido de uma vida que é santa. Fala, mulher, volta na tua casa, chama o teu marido. Ela fala, Jesus, ela não mente, ela é vulnerável, ela é de verdade. Ela fala, Jesus, eu não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, tu não tens um marido, já tiveste 2, 3, ao menos 5 maridos. Vá e não peques mais. Em outras palavras, aquilo que Jesus está falando é: agora que você foi lavada pela água de vida eterna, agora que a tua mentalidade foi transformada, você enxerga que você não pode mais pensar de maneira carnal. Agora os teus ideais são do reino, os teus princípios são do reino. Vá e permita com que a tua mente lavada venha escorrer para a tua vida e o teu caminhar venha ser um caminhar santo e diário. É o processo contínuo da metanoia. É o processo onde a cada passo que você dá, você transforma a tua vida. A cada passo que você dá, você caminha como um discípulo. Eu vivia para o pecado, eu já não vivo mais para o pecado, agora eu sou uma nova criatura. Eu vivia de uma maneira leviana, agora eu vivo de uma forma radical ao Senhor. Está fazendo sentido sim ou não? Nós precisamos lavar a nossa mentalidade, renovar a forma como nós pensamos. E quando nós lavamos a nossa mente, quando nós lavamos o nosso coração, quando nós caminhamos de forma santa, nós pagamos o preço pela unção. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 a 18. Olha só o que a palavra fala. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, agora foca comigo, fala assim comigo, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto é: você precisa cancelar os ruídos que estão ao redor, você precisa parar de contemplar aquilo que é terreno, você precisa parar de contemplar aquilo que é carnal, com os teus rostos descobertos, em vulnerabilidade, contemple o Cordeiro de Deus, e à medida que você contempla o Cordeiro de Deus, você é transformado de glória em glória segundo o teu Espírito. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos contemplar aquilo que são ideologias carnais, nós queremos contemplar falsas teologias. É verdade, falsas teologias. Eu já vou rasgar uma para você, uma teologia hipergracista, de que a graça te dá o direito a pecar. Esquece esse negócio que isso aqui é errado, é demoníaco. Para com isso. Nós queremos contemplar aquilo que são os grandes ídolos e fenômenos humanos. Aquele jogador de futebol, não, aquele cantor, não, aquela pessoa, até mesmo aquele pastor e aquele pregador. Esquece. O apóstolo Paulo ele fala no livro de Coríntios: a minha pregação e o meu evangelho não são de palavras de sabedoria humana, mas da manifestação do poder sobrenatural de Deus. Em outras palavras, nós não podemos caminhar por aí contemplando aquilo que são palavras humanas, mas buscando o mover da nuvem do Senhor. Se o Senhor está naquele lugar, é ali que eu quero estar. Se a nuvem do Senhor e o mover dele estiver naquele lugar, é ali que eu quero estar. Eu não estou aqui para contemplar homens, eu não estou aqui para contemplar aquilo que é carne, eu estou aqui para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Contemple. E existe uma grande diferença entre você apenas estar visualizando algo, entre você estar vivendo pela vista carnal de algo e você contemplar. É aquele momento quando você entra no teu secreto, você para, e assim como Jacó você fala: Senhor, eu clamo pela tua presença aqui. Sabe, 2021 eu lembro de o Senhor me chamou para um jejum de 40 dias. Eu quero ser vulnerável e quero compartilhar isso com vocês. O Senhor me chamou para um jejum de 40 dias. Eu fiquei 40 dias literalmente fazendo uma refeição por dia, e os últimos 10 dias água, só água. E eu lembro de um dia que eu falei: eu tenho uma cachorrinha pequenininha com minha esposa,
E eu lembro que nesse dia eu estava fazendo meu devocional em casa. Minha esposa, ela tinha ido para o consultório, ela é dentista. Eu estava lá na sala e eu falei: Espírito Santo de Deus, eu só quero contemplar a tua face. Espírito Santo de Deus, eu só quero a tua presença nesse lugar. Sabe, às vezes você não tem que falar mais nada depois disso. É aquele momento que você para e você fala: Espírito Santo, me toca. Eu lembro que naquela hora eu estava parado, eu falei: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Me toca, vem nesse lugar. A cachorrinha estava do meu lado. Eu lembro que do nada, sabe, como parecia como se fosse a gravidade mudando do lugar. Você sentia aquele mudando. Eu comecei a ouvir a porta dos armários como se fosse aquele a cachorrinha estava do meu lado, deu um pulo pro lado, ficou olhando para cima. Eu falei: Deus, eu sei que a tua presença está nesse lugar, nessa hora. Sabe, meu irmão, é pagar o preço a tal ponto que a presença de Deus, quando ela vem de forma manifesta, é inegável a presença dele no lugar. E é nesse lugar onde ele está, onde o Kairos de Deus se abre, e você olha e você fala: Senhor, nesse lugar que o Senhor está aqui, Senhor, eu tenho tanto temor pela tua presença, eu não posso permanecer de pé nesse lugar, mas eu quero contemplar a tua face e ser transformado de glória em glória. Senhor, eu não sou nada, eu quero ser como um sacrifício vivo no altar, eu quero estar consagrado aos teus pés. Senhor, que as pessoas possam te enxergar e não a mim. Eu mato a minha carne para que o Senhor venha vivificar o meu espírito. Faz sentido? Nós precisamos contemplar o reino de Deus, contemplar o Cordeiro, com a nossa face descoberta. O que você tem contemplado? Será que você está gastando o teu tempo contemplando aquilo que é o hype, aquilo que é a trend? Às vezes você gasta muito tempo no teu TikTok, no teu Instagram, contemplando aquilo que são influenciadores digitais que não tem nada a te oferecer. Nada a te oferecer. Ele entra lá, faz a dancinha, não sei o quê. Você está lá: uau, eu tenho que seguir esse cara, mano, porque ele dança muito. O que esse cara está te oferecendo? Nada. Você tem um Deus que pagou o preço. Você tem um Jesus que foi Cordeiro perfeito de Deus na cruz do Calvário por mim e por você. Não só para te dar salvação, mas para te dar acesso ao reino, para te dar uma herança espiritual, para te chamar a ser um filho. Você está comigo aqui, sim ou não? Tem embaixadores do reino dos céus aqui, sim ou não, nesse lugar? Sabe, nós precisamos renovar a nossa mentalidade e contemplar o Cordeiro de Deus. Não tire os seus olhos de Jesus. Foque naquilo que é a presença de Deus. Foque naquilo que são as palavras do Senhor. E de glória em glória seja transformado. E por último, eu vou terminar com isso. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Deus está falando com você aí, sim ou não? Amém. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Antes que a gente venha ler. Sabe, no início do ano eu lembro que eu estava num momento de adoração. Eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para essa nova geração? Eu comecei a ter uma visão como se fosse de um vaso de óleo sendo despejado. E era um óleo quente, um óleo que queimava, uma unção que transformava. Eu senti: Senhor, que essa unção venha a escorrer sobre as nossas vidas. Mas é necessário que um preço venha a ser pago. Eu sei que existem várias pessoas de idades diferentes que estão hoje aqui nesse lugar. Mas quando eu falo sobre geração, eu não estou segregando. Eu não estou falando para você sobre alguém que tem 20, que tem 15 ou que tem 18. Eu estou falando para todo mundo que está aqui nesse salão. Existe uma unção a ser depositada nesse novo tempo sobre a nossa nação. Eu creio que o Senhor tem levantado discípulos que de fato vão ser testemunhas do Senhor em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio numa unção que queima, que lava e que transforma, que vai levantar discípulos em Londrina, que vai levantar discípulos no Paraná, que vai levantar discípulos no Brasil, que vai levantar discípulos nas nações. Eu creio nesse tempo que é chegado. Mas eu quero falar para você, meu irmão, existe um preço a ser pago, existe um desafio
desespero que precisa ser gerado, existe uma urgência santa que precisa tirar você do teu lugar. Cara, você não... Deixa eu te falar algo. Se você estiver vivendo o evangelho só para você estar vindo de culto em culto, de sábado em sábado, vivendo de chaba em chaba, é melhor você nem vir mais. Não vale a pena. O convite do evangelho, o convite da palavra é que você venha viver uma vida de fato e de verdade, manifestando o reino de Deus, carregando a tua cruz que te foi proposta, carregando a identidade e o chamado do Senhor, e vendo esse mundo receber a vida de Deus. Cara, eu não sei, isso mexe comigo. Isso mexe comigo, cara. Eu não sei se isso mexe com você. Eu estou aqui investindo na tua vida porque eu creio, eu tenho esperança que o Senhor está levantando uma geração de guerreiros. A palavra fala, quando fala essa história de Davi, fala acerca de homens que eram como valentes de Davi. Homens que eram tão convictos da sua identidade. Homens que eram tão convictos do seu propósito. Homens que eram tão convictos do Deus de Israel, que não interessava a batalha. Se eles tinham a palavra de Deus, eles se levantavam e iam para a guerra. Sabe, homens tão ousados, homens tão corajosos, que até mesmo um deles, com uma lança, matou 800 sozinhos, e ao final aquela lança estava presa nas suas mãos. Era a convicção da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos nos levantar como uma geração convicta. Uma geração convicta, cheia do temor de Deus. Uma geração convicta, cheia da palavra de Deus. Uma geração convicta, transformada, com os rostos descobertos, em vulnerabilidade, transformados de glória em glória, porque contemplam o Cordeiro de Deus, e então caminham como embaixadores do reino dos céus nessa terra. Tem embaixadores do reino aqui, sim ou não? Você está comigo, sim ou não? 2 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 15. Olha só essa história, a história de Elias e de Eliseu. E eu quero que você entenda que existe um chamado hoje a ser liberado na tua vida, para caminhar como uma geração de Eliseu. Uma geração que até aqui foi lavada, uma geração que até aqui foi santificada, uma geração que até aqui se consagrou, se sacrificou. Entender que ser um embaixador não é viver uma vida luxuosa, mas não é viver uma vida gloriosa, é viver uma vida onde nós pagamos o preço para manifestar o reino e a sua cultura por onde nós vamos. Eliseu está com Elias. Eliseu vira para Elias e fala: Elias, eu sei o que vai te acontecer. Eu sei, eu percebo, eu tenho pagado o preço. Elias, eu tenho depositado algo e eu consigo perceber que algo vai acontecer nesse lugar. Elias, eu consigo perceber que vai chegar um momento que a manifestação da glória de Deus vai parar no lugar. Eu sei que você vai, e esse manto há de cair sobre um lugar. E Eliseu, ele está caminhando com Elias, e ele vai. Elias vira e fala: Eliseu, fica aqui, eu preciso ir até Gilgal. Fica aqui, Elias, não precisa me acompanhar. Eliseu fala: eu juro pela minha vida, e eu juro pela tua vida, que eu te servirei, e eu te seguirei por onde você for. Elias fala: então vem, me segue. E Eliseu está caminhando com Elias, e eles atravessam, e eles chegam até Gilgal. Quando Eliseu chega em Gilgal, junto com Elias, alguns dos profetas e discípulos que estão ali, puxam Eliseu de lado. Eliseu, vem comigo aqui, vem aqui. Pode falar. Eliseu, você não sabe que teu mestre vai ser levado? Eu sei, mas não fale isso. Não fique falando isso. Não tire a minha atenção. Eu estou focado. Eu estou contemplando aquilo que o Cordeiro de Deus vai fazer. Eu estou contemplando aquilo que é o mover da nuvem do Senhor. Shhh, fica quieto. Eu não quero saber. Então Eliseu volta para Elias. E Eliseu, quando volta para Elias, ele fala: Elias, estou pronto. Elias fala: Eliseu, eu preciso seguir até Betel. Eu preciso dar mais um passo. Eu preciso caminhar. Eliseu, fica. Não precisa vir, Eliseu, fica. Elias, eu juro pela tua vida e pela minha vida, que eu te seguirei, eu te servirei por onde você for. Entenda algo, você precisa carregar um foco, você precisa carregar uma determinação, você precisa carregar uma ira santa.
a ponto de você cancelar aquilo que são os ruídos externos. Sabe qual é o problema? Você quer saber a opinião de muita gente, enquanto que você já tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Cancela os ruídos externos, cancela as palavras externas. O Senhor já te deu a palavra, foca, serve, jura. É que nem Jacó: eu não saio desse lugar até eu ser tocado pela glória do Senhor. Eu vou com você, Elias. E Eliseu continua. E eles chegam até Betel. E quando eles chegam em Betel, alguns discípulos que estão ali, alguns profetas falam: Eliseu, vem comigo, vem comigo. Eliseu, tu não sabes que o teu mestre hoje vai sair desse lugar? Ele vai ser levado. Eliseu vira e fala: eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Eu sei, eu não sou trouxa, eu estou percebendo o mover da nuvem do Senhor, mas não fale isso. Eu não quero saber, cala a boca. Cancela os ruídos externos. Eu estou focado, eu não posso perder o kairós da nuvem de Deus. Ele vira para Elias e fala: Elias, vamos embora, eu estou com você, Elias. Até que então Elias vira para Eliseu e fala: Eliseu, irei atravessar o Jordão, fica. Elias, eu juro pela minha vida e pela tua vida, eu vou até o fim. Sabe, existe um grande homem, um grande líder, mundialmente conhecido, 1945, Segunda Guerra Mundial, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill. Um dos quotes de Churchill, que mexe muito comigo, e mesmo que Churchill não fosse um crente, ele estava falando daquilo que era um princípio do reino. Churchill fala: você precisa maximizar a oportunidade da tua vida, na vida da tua oportunidade. Aquilo que Churchill está falando é sobre kairós, e ele nem sabe o que é kairós. Está falando, existe uma oportunidade. Elias, ele percebeu, Eliseu percebeu. Eliseu fala: a oportunidade da minha vida está se aproximando. A janela do kairós vai se abrir. Eu não posso estar prestando atenção em outras coisas. Eu não posso estar contemplando aquilo que são outras ideologias. Eu não posso estar contemplando aquilo que são homens. Eu não estou aqui para contemplar aquilo que é carne. Eu preciso estar focado no mover do Senhor. Eu preciso estar focado naquilo que o Senhor vai fazer. Elias, para onde você for, eu vou te seguir. Elias, para onde você for, eu vou te servir. Eu vou sendo transformado, porque eu contemplo a glória do Senhor com meu rosto descoberto em vulnerabilidade. Quando esse manto cair, quem vai pegar esse manto sou eu. Eles atravessam o Jordão. E na hora que eles atravessam o Jordão, de repente Eliseu olha, Elias está naquele lugar. Quando então se aproxima, aquele rodamuinho vem naquele lugar. E na hora, Elias é levado. Quando Elias é levado, aquele manto está pairando naquele lugar. O manto da unção, um novo tempo a ser derramado. O que a palavra fala? O que é que a primeira coisa que Eliseu faz? Ele corre e ele pega o manto, sim ou não? Não, ele rasga as suas vestes, porque ele fala: até aqui eu caminhei com um manto, até aqui eu caminhei de uma forma, até aqui o meu estilo de vida foi esse, mas eu não consigo receber um novo manto, eu não consigo receber uma nova unção, se eu não entender que eu preciso deixar para trás aquilo que é velho, eu preciso deixar para trás aquilo que é carne, eu preciso deixar para trás aquilo que foi os métodos do passado, os ensinamentos do passado. Existe uma unção nova para uma geração, não é os métodos do passado, não é a forma como foi no passado, nós honramos a forma como foi, o preço que foi pago, mas existe uma nova unção e um novo manto. Eu me rasgo, eu tiro esse manto velho e eu me lanço em vulnerabilidade, desnudo de mim mesmo, desnudo do ciclo do passado, para receber o manto novo da glória do Senhor que está pairando sobre esse lugar. Você está comigo, sim ou não? Eu creio, igreja, que nessa manhã existe um manto e uma unção pairando sobre esse lugar. Você crê comigo? Mas eu creio que esse manto e essa unção é para aqueles que estão desesperados para viver aquilo que é genuíno do reino dos céus. Se você veio aqui nessa manhã, para mim não me interessa, eu não vim aqui buscando a tua aprovação, eu vim aqui para ser fiel à palavra do meu Deus. O meu evangelho não é de palavra de sabedoria humana, mas da manifestação do poder sobrenatural do Senhor.
Senhor. E eu vim aqui nessa manhã para ser um mero servo e mensageiro e te falar: existe uma nova unção. Não interessa se você tem 15, se você tem 20, se você tem 30, 40, 50, tem uma nova unção e um novo manto para essa geração, para que nós venhamos ser testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra, para que de fato nós venhamos entender que a palavra de Deus já declarou: a natureza aguarda a nossa manifestação. Cadê os valentes que se levantam contra as ideologias contrárias? Cadê os discípulos que se levantam contra as mentiras de Satanás que têm sido pregadas? Cadê aqueles que são os loucos, apaixonados pela palavra de Deus? Aqueles que são os heróis da fé, que viraram o mundo de cabeça para baixo, dos quais o mundo não era digno. Eu estou falando com você hoje, sim ou não? Se eu tiver, fica de pé no teu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma manhã de decisão radical. Eu sei que talvez você tenha entrado nesse lugar achando que essa conferência era mais um entretenimento gospel para você, mas não é. Não é, porque eu sei que dessa casa existe uma responsabilidade com a palavra de Deus. Se você sente que nessa manhã essa unção é para você, que você é esse guerreiro, esse valente, assim como o valente de Davi. Se você hoje quer cancelar os ruídos externos, se você hoje fala: eu preciso caminhar focado, contemplando a glória de Deus, rumo a essa unção, rumo a esse manto, esquece quem entrou com você aqui, só vem aqui para frente. Essa é uma manhã de decisão radical tua. Essa é uma manhã onde você fala: eu vou até o altar, como sacrifício vivo, santo, agradável, consagrado a Deus. Ora, baixar. Aonde você está? Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito nessa hora. Ora, chacarabacata, tarabaxequererebaçô. Vem, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo. Ora, abaçacaiabarabaxe. Ora, abacaçacarabachacaralarabacete, mais, Senhor Espírito Santo. Ora, chacarabachai. Ora, chai. Erga os seus braços aos céus bem alto onde você está. E só deixe fluir de dentro de você rios de águas vivas nessa hora. Permita com que os rios do Espírito do Senhor venham fluir do teu interior nessa hora. Levante a tua voz, levante a tua voz. Ore abacai tarabachai. Se você tem um cântico espiritual ao Senhor, abra a tua boca nessa hora. Ore abababaxê. Pague o preço pela unção. Pague o preço pela unção. Gere o desespero santo pelo manto do Senhor nesse lugar. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Aumenta a sua unção aqui, Senhor. Comece a se entregar. O teu próprio coração começa a falar: Senhor Jesus, eu me entrego hoje em obediência radical ao Senhor.
tocar, só abra as suas mãos como quem vai receber um presente dos céus. Você lembra que eu te falei no início? A nossa oração é uma permissão terrena para uma invasão celestial. Se você anseia ser confrontado pela glória de Deus aqui, ser tocado pela presença manifesta do Senhor. Há 3 anos atrás, eu estava ministrando numa conferência de adolescentes. Eu estava falando sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo. Eu lembro que no início daquela noite, quando eu entrei naquele lugar, uma menina de no máximo uns 14 anos, ela entrou no fundo do salão e ela vestia um colete, que era um colete ortopédico, porque ela tinha uma escoliose acentuada e ela precisava se manter ereta, ela não conseguia. Naquela noite eu falei: você não precisa do toque humano, você precisa da manifestação do poder de Deus na tua vida. Aonde você está, feche teus olhos, abre as tuas mãos. E eu falei: aonde você está, só repita: Senhor Jesus, me toca. Na hora que eu repeti, todo mundo repetiu. Essa menina dá um grito lá atrás. Ah! Na hora que ela grita, eu saio correndo. Quando eu chego naquela hora, ela já tinha tirado aquele colete. Ela estava chorando em cima do colete. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: eu não sei explicar, mas quando eu falei: Senhor Jesus, me toca, as minhas costas fizeram trac, trac, para um lado e para cima, e eu fui 100% curada naquela hora. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está pairando nesse lugar hoje. Se você quer ser tocado, feche os teus olhos, abra as tuas mãos como quem quer receber um presente, e só repita assim comigo: Senhor Jesus, me toca. Agora espera um pouco. Talvez você vai começar a sentir como se fosse um peso nas tuas mãos. Talvez você vai começar a sentir como se fosse um calor no teu peito, um calor subindo pelas tuas costas. Talvez um formigamento. Não te assuste, é o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo de forma física, no teu corpo físico, o toque do Espírito Santo, só acena bem alto para mim. Levanta a mão e acena bem alto, não para de acenar. Se você está sentindo de forma física no teu corpo o toque do Espírito Santo, glória a Deus, começa a repetir: mais Espírito Santo. Começa a gerar em fé, começa a falar: mais Espírito Santo. Começa a clamar por mais. Espírito Santo, eu quero mais do teu toque. Eu quero mais do teu toque, Espírito Santo. Mais, Senhor. Sabe, é nesse momento onde a glória de Deus está, aonde nós declaramos que todas as enfermidades batam em retirada no nome poderoso de Jesus. É nessa hora onde nós declaramos que as cadeias, as correntes sejam quebradas e a liberdade no Espírito venha a ser gerada nesse lugar. Mais Espírito Santo, aumenta o teu mover aqui, Senhor. Aumenta o teu mover aqui, Senhor. Ezequiel capítulo 47, a palavra de Deus fala acerca de um rio que flui do trono do Senhor. É um rio que por onde passa, ele gera vida, ele traz vida no Espírito. E a palavra diz: então o anjo me pegou pela mão e me levou até a medida onde as águas batiam no meu tornozelo. Eu creio que nessa manhã, igreja, o Senhor quer te levar a imergir nas águas dele nessa manhã. É um novo nível, é um novo tempo. E então o anjo me levou até um momento onde as águas batiam na altura do joelho. E eu não parava de entrar. As águas não paravam de subir. A presença do Senhor não parava de aumentar. Comece a orar no Espírito, comece a gerar em fé. Existe um rio passando por esse lugar. Espírito Santo de Deus,
Nos leve, Senhor, até a medida onde nós venhamos imergir nas tuas águas de vida eterna. Oh, Rabacataya Carabachere, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Fique de pé, fique de pé. Dê um passo de fé. Existe um rio passando por esse lugar. Erga a tua voz.